deve estar acompanhando, assim como eu, o caso Edenilson versus Rafael Ramos, né? O Edenilson, jogador de futebol do Internacional, acusa o Rafael Ramos, jogador de futebol do Corinthians, de chamá-lo de macaco na partida Corinthians Internacional, que foi feita lá em Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. O Rafael Ramos acabou sendo preso em flagrante, com base na denúncia que o Edenilson fez. Pagou fiança de R$10 mil. Desde o primeiro momento ele nega a prática do ato. Enfim, agora o inquérito policial chegou ao fim com o indiciamento do Rafael Ramos. E esse indiciamento eu considero problemático. E eu considero problemático por duas razões. Primeiro, o delegado antecipou que iria indiciar, e isso, pela lei de abuso de autoridade, não pode ser feito. Segundo, não há provas da materialidade do fato. Então, vamos, primeiro ponto, o delegado antecipou que iria indiciar o Rafael Ramos. Matéria de quinta-feira passada, 9/6/2022, matéria do GE. Delegado promete indiciar Rafael Ramos por caso de suposta injúria racial a Edenilson. Roberto Sarragoff encaminhará processo na próxima segunda por entender que há indícios da prática de injúria racial. O delegado ele disse o seguinte ao GE: o prazo é até o início da semana que vem. Encaminharemos o inquérito segunda que vem. O laudo não vincula o resultado. Foi uma perícia. Temos indícios da prática de injúria racial. Então, o que o delegado ele está antecipando aqui, no caso quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias antes de praticar o ato do indiciamento? O que ele está fazendo aqui? Está antecipando aquilo que ele vai fazer. Então, vamos ler o que é que diz a Lei de Abuso de Autoridade. Lei 13.869/2019, artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o delegado ele ainda não havia praticado o ato do indiciamento, que é o ato administrativo que lhe competia. Ele não havia praticado esse ato quando ele deu essa entrevista dizendo que ele iria fazê-lo. Então, isso é crime, né? Detenção 6 meses a 2 anos e multa. Primeiro motivo pelo qual eu considero que esse indiciamento é problemático. Segundo motivo, você não tem provas da materialidade do fato. Veja, não é questão de saber se o Rafael Ramos praticou injúria racial contra o Edenilson. Não é questão da autoria. A autoria ela pode ser duvidosa, ela pode se basear em indícios. Mas antes disso, tem que haver a prova da materialidade. Aconteceu o fato ou não aconteceu? Isso não pode ser duvidoso. Sobre isso não pode ter dúvida. Entende? Então, essa é a questão pela qual eu entendo problemático. Esse fato ele não aconteceu às escondidas, ele não aconteceu a portas fechadas, de maneira que você talvez pudesse dar um maior valor ao testemunho da suposta vítima, a palavra da suposta vítima. Não, havia 22 jogadores em campo, 11 de cada lado, havia o árbitro, os bandeirinhas, o árbitro de vídeo ali que dispõe ali de câmeras e mais câmeras, dezenas de câmeras que são colocadas estrategicamente para que nada possa ser feito sem ser visto, certo? Porque as câmeras ali do árbitro de vídeo que foram fornecidas, né, a televisão tem acesso, enfim, a polícia teve acesso, a perícia teve acesso. Isso é feito justamente para que possam ser punidos atos praticados fora do lance da bola. Entende? Porque senão a bola tá aqui em jogo e ali tá acontecendo alguma coisa e ali não foi visto. Não. Essas câmeras elas existem justamente para isso. E elas filmaram a discussão entre os jogadores. Elas filmaram o momento em que eles discutem. E não é possível concluir o que aconteceu ali. Se não é possível concluir o que aconteceu ali, você não tem sequer a prova da materialidade do fato. Então, você não tem a prova da materialidade do fato, você não pode indiciar uma pessoa por um fato que você não pode provar que aconteceu. Então, foram feitas 4 perícias nesse caso. Uma é a pedido do Edenilson, financiada pelo Edenilson, que é
concluiu pela prática da injúria racial, 2 perícias financiadas pelo Rafael Ramos, a pedido dele, no sentido de que não foi praticada a injúria racial, e uma última perícia feita a pedido da polícia, né, uma perícia oficial, que concluiu que não dá para saber, né, concluiu por não concluir, não dá para saber o que foi dito ali. Se não dá para saber, você não tem prova da materialidade. A materialidade ela tem que ser incontroversa. Daí, se a autoria ela fosse duvidosa, é outra coisa. Aí poderia ser feito o indiciamento com apenas os indícios da autoria, mas a materialidade ela tem que ser incontroversa. Não pode haver dúvida de que realmente aconteceu esse fato. Bom, e o delegado ele disse aqui, né? Ao justificar esse ato, ele disse: a palavra da vítima, segundo a própria jurisprudência do nosso tribunal, se reveste de um valor probatório relevante, principalmente nesses casos de injúria. Enfim, diante de todos esses indicativos, entendemos que havia indícios suficientes da autoria de um crime de injúria racial. E esse que é o problema, né? Uma coisa tá os 2 sozinhos, não tem ninguém por perto. Isso é uma coisa de você levar em consideração, dar um pouco mais de peso para a palavra da vítima, né? Uma situação ali que foi feita às escondidas, às escuras, não tem ninguém perto para corroborar, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa o fato foi filmado, tá todo mundo vendo ali. E ninguém consegue, né, falar, olha, tá vendo, aconteceu. Então, nem a perícia oficial requisitada pela polícia. Portanto, não havendo prova da materialidade, né, esse indiciamento não poderia ter sido feito. Tendo ali o juiz antecipado a prática do ato à imprensa, isso também não poderia ter sido feito. Logo, eu considero esse indiciamento problemático. Ele remeteu ali agora os autos, né, para o Ministério Público. Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né, esperar os próximos passos, e a gente vai comentando conforme as cenas dos próximos capítulos. Tá bom? Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção. A gente volta com mais vídeos.